Vamos lá. Hoje, aula de matemática, 8 de setembro, né, de 2020. Vamos pegar lá na página 109, vamos fazer as atividades da multiplicação por 2. Vamos fazer primeiro uma soma, né? E depois vamos transformar em multiplicação. Como que a gente transforma em multiplicação? A professora vai ensinar vocês. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a apostila. Então, nós vamos fazer aqui, ó, atividade número 2. Tiver dúvida, fala, professora, tô com dúvida, levanta a mão, se eu não conseguir ver, eu vou ficar sempre olhando vocês aqui do ladinho, tá? Então, vamos lá. Atividade número 2. Complete os cálculos de acordo com as imagens. Tem gente voltando, só um pouquinho. Amanhã que dia? Deixa eu só desativar o som de quem está desativado. Vamos lá, então. Atividade número 2. Complete os cálculos de acordo com as imagens. Então, na letra A aqui, ó, eu tenho 3 pendrives na primeira casinha, mais 3 na segunda aqui circulado, né? Então, ó, 3 mais 3 é igual a 6, né? Vamos transformar agora em multiplicação. Nós estamos trabalhando a multiplicação por 2. Ó, são 2 círculos. Em cada círculo tem 3 objetos, né? Então, 2, ó o símbolo da multiplicação, vezes o 3, que é igual a... Quanto que é 2 vezes o 3, Tito? 6. 6, né? Então, nós fizemos a operação de adição e depois transformamos em multiplicação. Vamos fazer a letra B agora. Eu tenho quantos dados aqui na primeiro quadrado, ó? 4, né? Pode falar, Arthur. Um monte de pessoas está sem vídeo. É, né? É bom ficar ligado o vídeo, né? Para a professora verificar quem está levantando a mão, quem está com dúvida, né? É muito importante isso. É sinal que vocês estão participando da aula. Então, vamos lá. Eu tenho 4 dados na primeira figura. E também ele não está... ele não saiu a aula, ele só está com o vídeo desligado. Isso. Vamos continuar, então. Então, na letra B aqui, no primeiro quadradinho, eu tenho 4 dados. No segundo quadradinho, eu tenho mais 4 dados. 4 mais 4, Caleb, quanto que é? 4 mais 4. Que página que é? Página 109. Conta para a professora aí, quantos que é 4 mais 4?
Eu tenho 4 dedos numa mão, mais 4 dedos na outra. Quanto que vai ficar? Qual o resultado? Pode falar, Caleb. Eu ainda não encontrei a página ainda. Então, tá bom. Alice, responde para a professora. Quanto é 4 mais 4? 8. 8, muito bem. Agora nós vamos fazer a multiplicação. 2 vezes quanto que vai dar o mesmo resultado? Eu tenho 2 parcelas aqui iguais, ó. Então, são 4, né? Olha lá. Quantos dados eu tenho em cada quadro? 4. Para eu saber o resultado, são 2 parcelas iguais. Então, são 2 vezes o 4. 2 vezes o 4 é igual a 8. Eu tenho 2 vezes o 4, ó. Eu tenho uma vez o 4 numa mão, mais outro 4 na outra mão. Eu tenho 2 vezes o número 4 aqui, ó. Presta atenção. Então, quanto que é 2 vezes o 4? 8. Então, se vocês contarem os dedinhos, vai dar 8. Vamos lá na letra C. Quantas chaves eu tenho num quadradinho e quantas chaves eu tenho no outro quadradinho? Aqui nós vamos fazer, ó, nós vamos colocar todos os números da adição e da multiplicação. Nós estamos trabalhando a multiplicação do 2, né? Então, quantas chaves eu tenho aqui na letra C? No primeiro quadrado, Arthur? Quantas chaves eu tenho aqui no primeiro quadradinho? Conta aí, Arthur. 5. 5. Então, eu vou colocar número 5 aqui na primeira. Mais quantos na outra? Tem 5. Mais 5, né? E quanto que é 5 mais 5, Arthur? Eu tenho 5. 10. Isso, muito bem. 10. Agora nós vamos fazer a multiplicação. Quantos quadrados eu tenho aqui na letra C? 2. Você tem 2 quadrados aqui de chaves, né? Você tem 5, né? Não, aqui, ó. Dentro desses quantos quadrados de chaves eu tenho aqui, ó? Um quadrado de chaves, mais outro quadrado de chaves. Quantos quadrados eu tenho? 10. Não. Ó, eu tenho um quadrado, mais outro quadrado. Quantos quadrados eu tenho? 2. 2, isso mesmo. Então, eu vou colocar 2 aqui, que nós estamos trabalhando a multiplicação por 2, vezes, que é o nosso símbolo da multiplicação, a quantidade de chaves que eu tenho em cada quadrado. Qual que é a quantidade de chaves que eu tenho em cada quadrado? Quantas chaves eu tenho nesse quadrado? 5. Isso, nós vamos colocar 5 aqui, ó. Em vez de contar 5 mais 5, nós vamos contar na multiplicação assim, ó, 2 vezes o 5, que é igual a
que é 2 vezes o 5? Você tem 5 mais 5. 2 vezes o 5. Quanto que dá? Conta na mão aí. Você tem 5 dedos numa mão, mais 5 dedos numa mão. Quanto que dá? Conta pra Pro. Quantos dedos você tem numa mão, mais quantos dedos você tem numa outra mão? Qual vai ser o resultado? Quantas chaves você tem aqui no total? Temos 10 chaves, ó. Se vou contar 5 chaves mais 5 chaves, você tem 10, né? Então, ó, na adição, ela é mais fácil de você fazer. Você vai contar 5 chaves mais 5, que é igual a 10. Na multiplicação, você vai mudar o jeito de fazer a operação, ó. 2 vezes, ó. 2 vezes o 5. Não vai colocar 5 mais 5. Você vai colocar o 2 vezes o 5, que é igual a 10 também. Número 3. Todo mundo fez essa. Número 2. Dá um joia na tela quem fez. Ok. Tito fez. Yara. Michele, Grazi. Fizeram. Lívia fez. Ok. Grazi, ok. João não fez? Vamos fazer, né? Atividade fazendo, mãe. Muito importante. Vamos lá. Continuando, atividade número 3. O ingresso para um brinquedo no parque custa R$8. Felipe comprou 2 ingressos, olha. Quantos reais ele gastou nessa compra? Se for na adição, quantos ingressos ele comprou? 2, né? 2 ingressos, cada ingresso custava R$8. Vamos colocar 8 mais 8 para a gente saber quanto ele gastou. Se ele comprou 2 ingressos. Quanto que é 8 mais 8? Lívia, responde para a professora. Quanto que é 8 mais 8? Pode fazer risquinho, pode contar na mão. Tá ligado, já pode responder. É aqui. Fala. 16. Isso, então 8 mais 8 é igual a 16. Agora nós vamos fazer a multiplicação. Quantos ingressos ele comprou? 2. 2 ingressos, né? Quanto que custava cada ingresso? 8. 8. Na multiplicação, ó, 2 vezes o 8 é igual a 16. Isso mesmo. Parabéns, Lívia. Olha, Lívia conseguiu responder corretamente a número 3, ó. Então, nós temos a adição e depois nós temos a multiplicação. Ao invés de colocarmos 8 mais 8, vamos colocar 2 vezes o 8, que é a mesma coisa, o resultado será o mesmo. Então, Felipe gastou R$16
nessa compra. Questão número 4. Observe ao lado a quantia que a Anitta possui. Quantos que ela possui aqui, Tito? Quantos reais tem aqui? 9. 9 reais, muito bem. Então, 9 reais. Opa! Aê, ó. Opa! Você botou 9, 8 reais. 9 reais, isso mesmo. Agora a letra B. Sabendo que Priscila possui o dobro de Anitta, determine quantos reais Priscila possui. Vamos fazer, então. Eu já sei. Quanto que dá? Qual é a resposta? Qual que é a 11. operação que nós vamos fazer aqui? Vão ser... 2 E ele é vezes... Qual a quantia que a Anitta possui? Se ela possui o dobro. 2 vezes o número 9 Isso. vai dar... Muito bem, que é igual a... 2 vezes 2 9 vezes é o igual número a... 9? 18. 18, muito bem. Então, Quantos que Priscila possui a mais? Ó, 18 reais. Priscila possui 18 reais. Essa é a resposta, tá? Vamos lá na número 5. Complete e efetue a adição e a multiplicação para determinar a quantidade total de quadrinhos de cada figura. Lá na página 110. Quantos quadradinhos eu tenho na primeira fileira e quantos quadradinhos eu tenho na segunda fileira? Michele, você poderia responder para a professora? Quantos quadradinhos eu tenho na primeira fileira? Arthur, poderia responder quantos quadradinhos eu tenho na primeira fileira? Vamos contar junto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos na primeira fileira, né? Nessa fileira de cima. Quantos quadradinhos eu tenho na fileira de baixo? 7 também. 7, porque tá igual o desenho, né? Isso mesmo. Quanto que é 7 mais 7? 7 mais 7 é... Tem que ligar a luz, filho? Tá escuro pra você? Olha. Entrou? Isso aí eu tô pensando. Pensa aí, então. Eu tenho 7 já, ó. Aí eu vou contar mais 7. Olha no dedo da professora aqui. Eu tenho 7. 10, 11, 12, 13, 14. É 14. Isso, muito bem, Arthur. Então, vamos na multiplicação agora. Então, em vez de eu colocar 7 mais 7, eu vou colocar 2, número 2, vezes o 7, ó. Não vou colocar 7 mais 7, vou colocar a multiplicação por 2. 2 vezes o 7, que é igual a... Qual é o resultado? 14, né? Vai ser o mesmo resultado.
Só estamos mudando a operação. Nós fizemos a operação de mais, de adição, depois fizemos a operação de multiplicação. Mudamos os símbolos das operações, mas os números continuam o mesmo. Vamos lá no outro desenho aqui. Lívia, quantos quadradinhos eu tenho na primeira fileira? Já é aqui, ó, que ela tá falando. Ah, você já fez? Olha aí. 10. 10, isso mesmo, Lívia. Quantos que eu tenho na fileira de baixo? Não, aqui, ó. 10. Isso. Quanto que é 10 mais 10? 20. Isso. Olha só, 20, né? Então, se eu tenho 10 dedinhos, depois mais 10 dedos, eu vou ter o resultado de 20. E agora nós vamos fazer a multiplicação. Então, nós estamos utilizando a multiplicação por 2. Vamos colocar o número 2 aqui no espaço em branco. Quanto que é 2 vezes 10? 20. Isso. Muito bem, Lívia. Parabéns. Vamos lá no número 6 agora. Quanto que é, ó? Vamos completar o esquema aqui embaixo. 2 vezes o 2. Arthur, responde para mim. 2 vezes o 2. Ó, 2 vezes o 2 dá quanto? Olha na tela para a professora. 4. Isso, muito bem, Arthur. 4. Cadê? Caleb? Responde para a professora aqui. 2 vezes o 3, quanto é? 2 vezes Eu tenho 3 num dedo e 3 na outra mão, ó. 3 dedos numa mão e 3 dedos na outra. 2 vezes o 3. Quanto que dá aqui, ó? Quantos dedos da professora? Hã? Dá 6? Isso, muito bem. 6. 2 vezes o 3 é igual a 6. Tito, responde para mim agora aqui. 2 vezes o 0. Quanto que é 2 vezes o 0? Eu não tenho nada numa mão e não tenho nada na outra. Quanto que eu tenho? 0. Eu posso Isso. responder nas outras? Então, responde essa para mim aqui, ó. 2 vezes o 6. 12. 12. Deixa eu pedir para a Alice agora responder para mim. 2 vezes o 7, Alice. Eu tenho 7 dedos, depois eu conto mais 7 dedos. Quanto que dá? Eu já tenho 7. Vou contar mais 7. Quantos que dá? 2 vezes o 7. Sete. Hã? 14, isso mesmo, muito bem. Então, já está respondida aqui, ó, o esqueminha do 2, tá? Eu vou mandar na próxima atividade de aula programada para vocês a multiplicação do 2, tá? Vamos lá na questão número 7. Vamos trabalhar o dobro. Desenhe bolinhas em cada ábaco para registrar o que se pede nos itens. Então, vamos lá, vou ler de novo. Professora, eu quero falar uma coisa. Pode falar. Todo mundo estava travando na minha tela. Deve ser algum pico de instabilidade da internet, né?
Como nós estamos Todo mundo trabalhando está com remotamente, internet ruim, não é verdade? pode ser instabilidade também, né? Todo mundo pode passar por isso, né? Tá. Vamos lá na questão 7. Desenhe bolinhas em cada ábaco para registrar o que se pede nos itens. Letra A, o dobro de 2. Quantas bolinhas eu vou precisar desenhar aqui? O dobro de 2 é 4. 4. Eu vou precisar desenhar 4 bolinhas aqui, ó. Uma bolinha, 2 bolinhas. Eu já tenho 2. Agora eu vou dobrar. Então, eu vou colocar mais 2, ó. 4. 4 bolinhas. Letra B, o dobro de 4. Então, eu vou dobrar. Se eu tenho 4, eu vou ter 8. Então, eu tenho 8 bolinhas aqui. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A professora subiu um pouco mais, tá? Ó. E o dobro de 9? Vou deixar vocês fazerem, ó. Seria a multiplicação assim, ó. 2 vezes o 4, que é igual. Aí vocês iam colocar a quantidade aqui. Aqui embaixo. 2 vezes o 4. O resultado vocês iam completar com bolinhas na unidade. E 2 vezes o 9 aqui, ó. Porque nós não chegamos, ó, na letra A e na letra B, só vamos até a casa da unidade. Na letra C, vamos utilizar a casa da dezena. 2 vezes o 9 dá quanto? 2 vezes 9 é igual. Lívia, responde para a professora. Você já fez? Quantas bolinhas eu vou utilizar na unidade? A senhora já está no dobro de 9? Isso. Aqui, qual que é? Você já falou o resultado, é D? 18. Isso, 18, né? Então, ó, eu vou usar 8 bolinhas na unidade, né? Que é o 8, né? E eu vou usar uma bolinha na dezena. Então, vamos fazer aqui. 8 bolinhas aqui na unidade. Tá certo. Como é 18, já tem casa de dezena, né? Então, ó. Olha a gente representando a resposta do dobro de 9. 2 vezes o 9 é igual a 18. Eu tenho o 18. 10 na casa. Entendeu? Entendeu? 18. Eu representando no ábaco o número 18. 8 vai ficar na casa da unidade e o 1 vai ficar na casa da dezena. Entendeu? Sim, já fez. Mostra. Multiplicação por 3. Ó. Vamos lá no conteúdo. Vamos avançar um pouquinho mais. Isso mesmo, Lívia. Agora é isso. Multiplicação por 3.
A professora vai ler o conteúdo e vai fazer a explicação para vocês. O funcionário de uma empresa está embalando as escovas de dentes que foram produzidas para vender. Olha lá as embalagens e verifiquem quantas escovas tem em cada embalagem. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos responder essas duas perguntas aqui. De acordo com a cena, quantas são as embalagens? Quantas embalagens tem aqui? Arthur, responde para a professora quantas embalagens eu tenho aqui. Tá bom. Sim. Eu tenho quantas embalagens de escovas em cima da mesa? Não são as escovas, são as embalagens. Quantas? Isso, 3 embalagens. E agora me diz quantas escovas de dentes foram colocadas em cada uma dessas embalagens. Quantas escovas eu tenho nessa embalagem aqui que o rapaz está segurando? Conta aí, quantas escovas, ó? 1, 2, 3, 4, 5 escovas em cada embalagem. Vamos colocar lá, 5. Olha a resposta aqui embaixo, ó. A professora não queria mostrar, porque senão você já ia saber, né? Podemos determinar a quantidade de escovas que foram embaladas ao todo nessa cena efetuando uma adição, ó. Olha a adição que a gente poderia ter feito. 5 mais 5 mais 5, né? Então, cada embalagem aqui tem 5. São 3 parcelas iguais. O resultado seria 15, né? 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Ou vamos trabalhar, ó, na multiplicação aqui. Eu tenho 3 embalagens vezes 5, que é a quantidade de escova que eu tenho em cada embalagem. Então, 3 vezes o 5 é igual a 15, né? A resposta, né, será a mesma. Só vamos mudar a forma de fazer a operação. Ó. Aqui é 3 vezes o 5, né? 5 mais 5 mais 5. Na multiplicação, ao invés de colocar 3 vezes o 5, nós vamos colocar o numeral 3, ó, vezes, né, o 5, que é igual a 15. Portanto, foram embaladas 15 escovas de dentes. Vamos trabalhar o triplo agora. Triplo. Falem aí. Triplo. Triplo. Olha o jeito de falar. É uma palavra bem difícil de falar. Ó. Triplo. Triplo. Temos que enrolar bem a língua, né, na hora de falar, ó. Triplo. Número 3. Observe a quantidade de balões em cada quadro. Lívia, quantos balões eu tenho na letra A? 2. 2. Então, vamos responder 2 aqui. O outro quadro é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. Então, aqui eu tenho 2. E na letra B eu tenho 6.
Vamos lá. 6. Isso. Na página 112 agora. Então, o triplo de 2 é quanto? Ó, aqui eu tenho 2 só, né? E vamos triplicar, ó, triplo. 2. Olha aqui, ó. Eu tripliquei o 2. Né? Entenderam como que é o triplo? Na letra A eu tenho só 2. Então, se eu triplicar, eu vou ter 6. Então, vai ser 2 mais 2 mais 2. Seria dessa forma aqui, ó. Para eu triplicar a quantidade de balões. 2 mais 2 mais 2.